E para discutir o Dia da Consciência Negra, nós recebemos em nosso estúdio o Wilson Roberto Levi. Levi, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Você também estava lá em Diadema e agora quem responde a uma pergunta é você. Como é que está a luta dos negros no país hoje? Esse 20 de novembro há alguns avanços, inclusive, nesses últimos anos, né? Eu estou no movimento negro já há quase 40 anos e em Diadema vocês puderam observar pela reportagem aqui que a gente continua avançando nas propostas de avanço, de melhoria das questões raciais no Brasil. No país, o que eu acredito que no Brasil ainda, o Brasil ainda é racista, é um país que não disfarça o seu racismo, né? A sociedade, ninguém é racista, né? Ninguém assume como racismo, mas o racismo é praticado, né? E nesse 20, uma das principais coisas, das mais difíceis, é a questão do extermínio da juventude negra, a violência que tem acontecido. Em algumas matérias nessa semana apontam no estado, por exemplo, de Alagoas, né, um número muito grande dentro da violência e extermínio na morte de jovens negros, a maioria absoluta são de negros na comparação entre negro e branco. A polícia de São Paulo, por exemplo, tem assim, de cada 10 assassinados, de cada 10 mortos, 7 são negros. E são soldados do IPEA, são dados de institutos sérios, e aí então aponta que a condição e a situação de vida da população negra ainda ela passa pelo racismo, pela falta de oportunidade e por lutando pelo salvamento para suas melhorias. Algumas pessoas consideram que ter um dia de consciência negra é racismo. E você acredita na importância dessa data? Eu vou tentar, inclusive, dar uma de antropólogo aqui, ou sociólogo, na medida que eu sou um ativista, um militante, e a gente sempre discutiu essas questões todas. E aí a questão principal é que, na verdade, precisamos, inclusive, fazer com que entender o que é racismo, o que é preconceito e o que é discriminação, né? Há um conceito sobre isso. O preconceito, né? Esse é o conceito antecipado que você tem em relação às coisas, às pessoas, aos indivíduos, esse preconceito. E ao preconceito racial, né? Que ele aparece na hora de você manifestar o seu racismo. A discriminação, a partir do seu preconceito, você discrimina. Na minha empresa não entra negros. E o racismo é que é o principal mecanismo. É um mecanismo de dominação, de exploração de uma raça, de uma etnia sobre a outra, buscando inclusive uma forma de levar vantagens e privilégios. Então, o que nós temos na nossa sociedade, o que é racismo, não é a reação, não é a ação dos militantes ou das pessoas ou dos indivíduos que reagem à situação do preconceito sofrido. O racismo é mecanismo de dominação, de exploração que faz com que haja vantagem de um sobre o outro. Então, o negro nunca teve essa condição de você subjugar alguém à vontade da população negra, né? Então, ter um dia para isso, ele é a necessidade da resistência, a necessidade de você criar afirmação, buscar que políticas públicas de ação afirmativa sejam executadas, né? Porque nós já conquistamos nos últimos 40 anos, pela legislação, pela lei, pelo Congresso, uma série de coisas. Está aqui comigo, ó, o Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado. Está implementado? Não. Nós temos aqui, novo, isso aqui, né? O Juventude Viva, o Plano Juventude Viva no seu estado e município. Tem aqui um capítulo falando da questão da juventude negra. A juventude negra está sendo exterminada, está sendo violentada e o espaço dela na educação, por exemplo, você vai procurar as escolas públicas federais ou até as escolas particulares, o avanço dessa questão é tão louco que o governo Lula estabeleceu um programa chamado ProUni, e esse ProUni estava voltado para quem? Para os alunos das escolas públicas, pela diferença que se tem das escolas particulares, das escolas públicas, na questão de você ir para o vestibular e disputar. Então, o ProUni trouxe, através do Enem, trouxe inclusive a possibilidade de você os pobres das escolas públicas. E olha qual é a grande surpresa quando se faz uma análise no final. Essas pessoas eram negras. A maioria das pessoas que conseguiram passar pelo ProUni, elas são negras. Então você começou a aparecer, então, negros, médicos, engenheiros, através dessas escolas particulares, que ao meu ver não é o melhor do ensino. O ensino para mim é o público gratuito para todos, pela questão do que... Bom, enfim, essa é outra discussão.
o que acabou acontecendo, né? Então, uma coisa você acaba entendendo a economia no país. Se você tem escola de má qualidade, se as pessoas é pobre, se eu preciso tratar e ajudar os pobres, aí eu vou localizar lá onde estão os negros, né? Diadema tem 220 núcleos habitacionais que eram favelas que foram urbanizadas pelas administrações anteriores. E aí você vai olhar, quando você chega nas das nossas favelas, aí você olha para as pessoas e aí vai ver todo mundo com o nosso nariz, com o meu e com o seu, entendeu? Que é rotundo, que é banto, que étnico-racialmente traz o povo que veio para a região do norte do país, passeando na cana-de-açúcar e indo, inclusive, lá para a Serra do Barriga e Gonçalo Palmares, né? Do reino do Nudongo, de Nizenga. Então, essa história também precisa chegar às nossas crianças. E esse é outro problema você acabar com o racismo. É necessário que a Lei 10.639 seja implementada. E ela não é porque os professores dizem que não entendem do assunto, não conseguem fazer, não têm informação para isso, né? Eles estão... e depois, na própria sala de aula infantil, nós do Fórum da Igualdade Racial, eu pela Zulu Nation Brasil e as entidades por onde eu ando, eu milito, a gente tenta fazer na prática para provar que é possível. Então já fomos fazer, inclusive, um programa Mais Educação do governo federal, lá numa escola bem periférica em Diadema, tentar fazer com as crianças. As crianças que estão inscritas no Mais Educação. Dependendo da forma como a gente aborda, o aluno levanta da sala de aula e fala, olha, nós não vamos poder ficar, porque eu só posso escutar a música de Deus. E os tambores de vocês não são de Deus. E vão embora. Poxa, é uma discussão que vai longe. E nós, você nos deu praticamente uma aula, agora eu tinha várias perguntas para te fazer que você respondeu praticamente a todas. Mas nós queremos agradecer a você pela sua participação, Levi. Nós já estamos quase no final do jornal, mas a sua presença aqui hoje foi muito importante e esclarecedora em relação ao Dia da Consciência Negra. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês, muito axé, valeu Zumbi, valeu Dandara, nossa luta continua.